Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Everton França e essa é a nossa disciplina de Química Orgânica 3. Vamos dar continuidade ao assunto sobre cromatografia que a gente já iniciou na aula passada. Pessoal, nessa aula a gente vai finalizar falando um pouco a respeito de algumas técnicas cromatográficas. A primeira técnica que a gente vai trabalhar aqui é a cromatografia em camada delgada. A cromatografia em camada delgada é um método de separação ou identificação de uma mistura de componentes em componentes individuais, utilizando adsorventes que podem ser sólidos ou líquidos espalhados sobre uma placa de vidro, tá? Lembra que a gente viu a cromatografia em papel, né? Que a gente precisa do suporte, que é o papel, e que a fase que vai estar em cima do papel pode ser uma fase líquida. E a gente viu como exemplo a água, tá? Aqui agora a gente tem um suporte. Esse suporte é uma placa de vidro. E adsorvido, no caso, em cima desse suporte, a gente vai ter ou um sólido ou um líquido, tá? Essa técnica ela é muito utilizada para fazer o controle de qualidade de produtos farmacêuticos, análise de resíduos em amostras de alimentos, o monitoramento de reações de síntese de fármacos e o isolamento de metabólitos secundários. Eu posso falar com certeza que ela é uma das técnicas mais utilizadas, porque ela é utilizada em muitos laboratórios para você fazer o controle. Às vezes você está fazendo o isolamento de um metabólito secundário no laboratório, ou você está fazendo algum estudo que seja uma modificação estrutural de uma molécula, a análise para saber se existe algum contaminante na amostra que você está trabalhando. Então, a gente já viu durante a graduação alguns exemplos de como se fazer o uso dessa técnica. Lembra que a gente fez já em sala de aula a utilização da cromatografia para fazer, por exemplo, a separação das clorofilas A e B, que estão presentes nos pigmentos de plantas, tá? Lembra que a gente preparou o extrato utilizando o etanol, extraímos a pigmentação verde das folhas e depois a gente fez a aplicação na placa de CCD para fazer aquela separação desses constituintes. Então, ela é uma técnica muito utilizada nos laboratórios, não só em laboratórios de química orgânica, tá? É nos laboratórios que queiram ter algum tipo de controle de qualidade. A vantagem de se utilizar a cromatografia em camada delgada é que a gente tem uma fácil compreensão e execução. Por que fácil compreensão? Porque, gente, quando você faz a aplicação, você consegue observar a separação dos constituintes. Então, ele é de fácil interpretação. Então, você vai olhar e você vai saber se a sua amostra está pura, se não tá, se ela contém algum contaminante, mas tudo precisa necessariamente, vamos pensar assim, que é uma técnica fácil de ser utilizada, mas você também precisa ter alguns conhecimentos, né? Você precisa saber fazer a escolha do solvente, identificar quais são as propriedades das suas amostras, se sua amostra é uma amostra apolar, que tipo de mistura que você está trabalhando. Ela é de grande repetibilidade. Por que ela é de grande repetibilidade? Tá? Ela é de fácil compreensão e execução e grande repetibilidade, porque você pode executar, à medida que você faz uma análise de CCD, você pode garantir o quê? Que você está utilizando o mesmo... se você garantir para mim que está usando o mesmo solvente. Nossa, gente, que difícil tá de escrever. Mesmo solvente. Vou até fazer assim. Mesma temperatura. Você consegue reproduzir aquela análise que você fez. Lembra que na aula passada a gente falou que a gente tinha um RF, né? Que é um fator de retardamento. Então, a gente consegue reproduzir aquilo se a gente conseguir manter as condições de análise. Então, é uma técnica que é de fácil reprodução. Ela é uma técnica versátil, porque a gente pode utilizar fases diferentes, né? As fases que eu tô falando é isso aqui, né? O nosso adsorvente aqui, ele pode ser alterado. Eu posso usar adsorventes com caráter polar, como com caráter apolar. Posso até utilizar ele sendo sólido ou líquido, então eu tenho uma grande versatilidade. E ele é de baixo custo, então ele é muito bom de se utilizar, porque você pode usar no laboratório, fazer o descarte desse material e às vezes até a recuperação dele para fazer o reuso, tá? Essa figura que está aqui do lado a gente já trabalhou na aula passada. Eu estou mostrando para vocês aqui porque essa técnica ela é baseada na adsorção. Lembra lá que a gente vai ter o nosso sólido, né, se adsorvendo aqui,
que é isso aqui, ele se adsorvendo sob essa camada, que é o adsorvente, tá? Então, ele vai se ligar e o que faz a gente retirar ele de cima do adsorvente aqui é o solvente que a gente vai estar escolhendo trabalhar, tá? Então, se o adsorvente ele atrai uma molécula que é polar, para o nosso solvente conseguir retirar essa amostra, né? Então, tem que ser um solvente mais polar do que o adsorvente aqui. Quais são os tipos de adsorventes bastante utilizados na cromatografia em camada delgada? A gente tem como adsorventes, olha aqui para o lado, o número 1, a sílica, que talvez seja o mais comum e o mais utilizado no laboratório. A alumina, que é bastante utilizada, só que a alumina ela requer um pouco mais de trabalho para se utilizar, porque a gente sempre, quando está trabalhando com esses adsorventes, a gente fala que a gente precisa fazer a ativação deles, tá? O que seria essa ativação? É levar elas a aquecimentos, a altas temperaturas de 200, 400 graus Celsius, para que a gente retire a água, por exemplo, que às vezes está dentro dessas adsorventes, né? Retire essa água e torne o adsorvente ativo para ser utilizado. No número 3, a gente tem a terra de atomácea, que também é bastante utilizada. Temos a celulose, lembra lá do exemplo da de papel? Também tem como utilizar a celulose na cromatografia em camada delgada. E a 5, a poliamida, que também é muito utilizada no laboratório. Olha para essas figuras que a gente tem aqui ao lado. Nessas figuras aqui, como a própria legenda aqui em cima fala, elas são cromatoplacas que foram fotografadas durante a separação cromatográfica em coluna de geodicílica, tá? Então, o que vocês estão observando aqui é que foram aplicados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amostras aqui. O que acontece é o seguinte, é que isso aqui é uma representação de uma separação que estava sendo realizada de produtos naturais. Então, tinha uma amostra de planta sendo cromatografada e, para acompanhar o isolamento dos constituintes, é feito a análise em CCD. Então, você consegue acompanhar o que está saindo das suas amostras e reunir. Lembra que a gente falou que se elas fossem parecidas, a gente podia reunir? Observa que, olha isso aqui, se não é semelhante. Eles possuem, basicamente, o mesmo RF. Se a gente olhar para cá, essas outras amostras aqui já são diferentes. A coloração já me diz que elas são diferentes. E o tanto que ela percorre aqui na placa, né? Também me indica que essa amostra tem um RF diferente dessa outra aqui, tá? Então, como elas têm RF diferente, provavelmente são componentes diferentes. São amostras constituintes diferentes. Então, cabe a gente não reunir, separar esses constituintes, tá? A CCD de sílica, como eu falei para vocês, ela é, de longe, o adsorvente mais utilizado no laboratório. A gente pode encontrar a sílica suportada na placa de vidro, como eu já falei, mas ela pode vir também sobre placas de alumínio, que é o que eu mostro aqui em cima para vocês. Isso aqui a gente já viu no laboratório. Quando a gente estava fazendo as CCDs na prática, no laboratório em Química Orgânica 1, eu levei essas placas, a gente recortou e utilizou, tá? Então, isso aqui, se você virar ela, você vai ver que ela tem um alumíniozinho atrás. Então, é uma placa de alumínio e em cima dela a gente tem a sílica. Como eu falei para vocês, ele é um dos adsorventes mais utilizados no laboratório. O que a gente tem ali é um ácido silícico, no caso, um ácido sílico amorfo e altamente poroso, tá? Então, a gente tem, ó, observa aqui, isso aqui no cantinho é como se fosse a minha placa, né? A placa de alumínio. E em cima dela a gente tem isso aqui, que é a sílica, tá? Então, a gente tem várias moléculas ligadas assim, tá? Ela tem um caráter fracamente ácido e pode ser alterado, no caso, ser mais ácido à medida que eu encontro impurezas, né? Então, se eu tiver impurezas, eu tenho... eu posso alterar o caráter desse meu adsorvente, o que é ruim. Se eu tiver um adsorvente com caráter ácido, eu tenho que saber o que é que eu estou separando. Então, se eu pego uma amostra e eu não tenho conhecimento do que pode ter ali dentro, que é o que vai acontecer, né? Se você tem impureza, se você tem uma mistura de metabólitos secundários diferentes, metabólitos secundários vocês já sabem, a gente estudou lá em biomoléculas, né? A gente pode ter terpenos, pode ter flavonoides, alcaloides. Então, naquela mistura, eu posso ter moléculas que vão interagir e ficar retidas.
E eu posso alterar os meus constituintes, porque à medida que eu proporciono uma reação, eu estou transformando os meus compostos, tá? Ela é muito utilizada na separação de compostos lipofílicos, tá? Como aldeídos, cetonas, fenóis, aminoácidos, terpenoides e esteroides, tá? Então, olhando para cá, para essa figura, a gente tem aqui o solvente, né? Passando por entre as cadeias da sílica para levar, no caso, arrastar os compostos que possam vir a ser separados. Então, olha para esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. A gente tem duas misturas de compostos aqui, ó. Uma aqui embaixo, que é o mentol, tá? Observa que o mentol tem na cadeia um grupo hidroxila. E aqui em cima a gente tem o limoneno, que é uma cadeia parecida, só que ele tem uma ligação dupla, tá? Dentro do anel, diferente do mentol. Enquanto o mentol tem uma hidroxila e o limoneno não tem. Se a gente pensar assim, o mentol, por ter uma hidroxila, ele vai ter um caráter um pouco mais polar comparado ao limoneno, tá? Que é apolar. Então, se a gente coloca essa mistura para interagir numa placa de CCD e a gente passa um solvente, olha o sentido aqui, ó, o fluxo do eluente. Tem uma setinha aqui indicando o fluxo, né? Ó, tá subindo. Se o meu eluente sobe assim e eu tenho, por exemplo, o mentol que tem essa hidroxila, ele vai interagir com os sítios silanóis presentes na sílica, tá? Porque se a gente olhar, ele tem hidroxilas e vai fazer interações do tipo de ligação de hidrogênio com o mentol, diferente do limoneno, que não consegue interagir com a sílica. Então, se ele não interage, à medida que o solvente vai passando por capilaridade, lembra lá que por capilaridade ele vai subindo na placa? Então, à medida que o solvente vai passando, ele vai arrastar o constituinte que não interage. Então, se o limoneno não está interagindo, ele vai sair da minha placa. No caso, ele vai subir mais, né? Então, o RF do limoneno vai ser superior do mentol, tá? Ó, a interação entre a sílica da fase estacionária e as moléculas menos polares, como o limoneno, são mais fracas. Então, essas moléculas sobem mais rápido na placa do CCD. Então, se eu estiver analisando, desenhar aqui do lado, né? Se eu estiver analisando aqui uma placa e eu tiver aplicado aqui na base o meu mentol e aqui o... Deixa eu mudar a coloração para ficar melhor pra gente. Ó, aqui do lado o limoneno. Vocês vão observar o seguinte, que o limoneno ele vai subir mais e vai ficar lá em cima. Por quê? Porque ele não tem uma interação com a sílica da minha placa, certo? Enquanto que o mentol ele já interage mais com a placa. Então, se ele for subir, ele pode parar por aqui, por exemplo, porque ele vai estar interagindo com os sítios silanóis da sílica, tá? Então, a gente vai esperar o quê? Uma diferença de RF. Enquanto aqui vai ter um RF superior a esse outro, que tem um RF menor, tá? Então, ó, o mentol, por ser mais polar, ele vai interagir mais fortemente com a sílica da fase estacionária, ficando o que a gente chama de mais retido, tá? Então, pessoal, quando a gente tem esses processos de separação e a gente utiliza, por exemplo, uma coluna cromatográfica, a gente consegue separar misturas de amostra. À medida que a gente vai realizando essa separação, a gente pode acompanhar em uma placa. Então, eu estou mostrando aqui para vocês que eu tenho aqui duas amostras e eu fiz a aplicação delas. Então, à medida que eu passo o solvente, o que vai acontecer é que elas vão começar a ser arrastadas. Então, elas vão subindo na placa, tá? E, dependendo da concentração que você aplique a sua amostra, por exemplo, se eu aplicar um pouco da minha amostra e ela não estiver muito concentrada, às vezes eu não vou conseguir visualizar quais são os componentes que tem ali dentro. Só que à medida que eu consigo concentrar, ter uma maior concentração dos constituintes lá dentro, eu começo a observar a presença de colorações diferentes para as minhas amostras. Se elas tiverem colorações e se elas tiverem grupos funcionais que possam interagir com os meus reveladores, né? Os reveladores que eu escolher durante a minha análise. Então, à medida que eu aumento a concentração aqui, né, durante a aplicação, eu consigo observar um desdobramento de coloração. E se eu faço a escolha correta do solvente, do eluente, né, para ser usado como fase móvel, eu consigo ter uma separação dessas amostras. Então, observa aqui no final.
no processo de separação, como eu consigo ter uma separação bonita dos constituintes, tá? E aqui tá mostrando em termos de coloração, mas aqui é só uma representação, tá, gente? Não que vocês vão conseguir observar bonitinho assim no laboratório, que é muito difícil. Às vezes, dependendo de qual é a fase fixa, né? A fase estacionária que você vai escolher. E o tipo de eluente que você vai escolher, você vai ter formação de cauda. Lembra que no exemplo que eu mostrei para vocês? Olha aqui, a gente tem formações de cauda, né? As amostras, elas percorreram, mas deixaram, ó, concentrou aqui em cima, mas deixou uma cauda. Então, às vezes, esse tipo de interação vai estar acontecendo na placa e o solvente ele não teve força suficiente, por exemplo, para arrastar a minha amostra ou a interação da minha amostra com a placa, ela foi muito forte. Então, você tem que saber escolher qual é a fase que você vai estar trabalhando para que você tenha uma boa separação e, no final, ter uma placa bonitinha assim, tá? Outro tipo de separação muito trabalhado, que a gente fala que é a cromatografia por adsorção, é parecida com aquela que a gente acabou de ver, que é a de sílica, tá? Só que, trabalhando dentro da cromatografia com adsorção, por adsorção, eu quero mostrar para vocês se a gente estiver utilizando o que a gente chama de coluna cromatográfica, que foi o que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? Eu mostrei aqui uma coluna cromatográfica e a gente depois acompanhou por CCD. Na coluna cromatográfica, ela é constituída por um tubo de vidro, tá? Em posição vertical. E aí vocês vão lembrar daquelas colunas que vocês utilizam quando vocês estão fazendo a titulação no laboratório, tá? Então, é basicamente aquilo, e às vezes o que vai mudar é o diâmetro, que ela pode ser maior, pode ser do tamanho de uma bureta mesmo, tá? A extremidade superior ela é aberta, é igual à bureta, e a inferior ela é afilada, muitas vezes com a presença de uma torneira, que é para você ficar controlando quanto de vazão vai estar saindo do seu solvente. Porque quanto menor é a quantidade, maior você garante, na verdade, uma maior resolução, né? Uma maior separação entre os constituintes, porque você vai deixar o solvente interagir por mais tempo com a sua amostra, tá? E aí ele vai começar a arrastar os constituintes mais lentamente, mas garantindo uma melhor separação. Os adsorventes utilizados nesse tipo de separação não são diferentes daquele da CCD. Então a gente vai ter a utilização de sílica, que também acredito ser um dos mais utilizados. A gente vai ter a utilização da alumina, o silicato de magnésio, conhecido como fluorizil, óxido de magnésio, o carvão, a dextrana e polímeros de estireno também são muito utilizados. Ó, a dextrana, que é muito utilizada no laboratório, é essa aqui, o Cefadex. E um polímero de estireno muito utilizado é a amberlite, chamada de CHAD. Vocês vão observar que elas são muito comuns em laboratórios de química de produtos naturais, porque o Cefadex ele é ótimo para fazer separação em termos de tamanho, que a gente já falou lá no início, tá? A gente consegue ter interações com os constituintes e separar por tamanho. E já os polímeros de estireno, a gente tem interações diferentes dependendo do tipo de polímero que você vai estar usando. Então, existem uma quantidade muito grande de variação e essas misturas fazem com que a gente tenha interações diferentes, tá? Com as amostras. Então, para que vocês tenham mais conhecimento, peguem o material que está disponível lá na nossa Google Class para ler. Porque aqui eu não vou entrar em detalhes sobre todas essas fases de adsorventes que são utilizadas. E para quem quer trabalhar com a química de produtos naturais ou dentro da química orgânica, aí pode entrar em contato comigo que eu posso passar materiais para vocês lerem a respeito desses adsorventes. Porque aí é mais questão de se especializar em estudar esse tipo de material. Então, pessoal, quando você vai fazer um trabalho em laboratório, um aviso que é de fato importante, que todo mundo vai falar para vocês, gente, toma cuidado na hora de se fazer a escolha do adsorvente, porque é importante você saber que tipo de amostra você está trabalhando e com que tipo de adsorvente você vai escolher para separar. Olha essa foto aqui do lado, essa aqui é uma coluna de sílica, tá? E a qual a gente vai fazer a separação da amostra. Aqui em cima da coluna tem uma coloração mais escura. Aqui em cima foi aplicada a amostra. E o solvente, aqui ó, em cima tem uma coluna de solvente, né, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui em cima a gente tem o solvente, né, que ele vai descer. Então agora o sentido é diferente da placa cromatográfica, que na plaquinha a gente subia, né, por capilaridade. Aqui a gente vai descer utilizando
A pressão, tá, vou botar um pezinho aqui, pronto. A pressão atmosférica atuando em cima da coluna cromatográfica, levando à separação desses constituintes, tá? Então, observa que aqui tem uma coloração, aqui começou com uma coloração escura e aqui dentro a gente já tá vendo uma coloração amarela. Então, às vezes a gente tem a presença de cor, mas às vezes não tem coloração e tem várias moléculas ali, vários constituintes. Então, os adsorventes bastante utilizados e mais polares são a sílica e a alumina. E quando a gente utiliza eles para fazer a separação, né, por adsorção, a gente vai observar o seguinte: como eles têm caráter polar, todos os meus constituintes que eu estiver passando aqui, eles vão ter uma certa interação. Então, se eu tenho, por exemplo, compostos que têm função ácida, eles vão ficar o quê? Mais retidos, porque eles têm caráter polar, então eles vão interagir com o meu adsorvente. Então, à medida que eu vou mudando os grupos, as interações vão sendo alteradas. Então, ó, quem interage mais com a sílica é grupos ácidos, depois vem grupos hidroxilas, grupos aminas, grupos tióis, depois a gente tem o quê? Um aldeído, cetona, um derivado de ácido, um grupo metoxila e, por fim, a gente tem os hidrocarbonetos, que não vão interagir porque eles são apolares. Então, à medida que eu estou passando os solventes aqui, eu posso esperar que os primeiros que vão estar saindo são os hidrocarbonetos. E sempre que a gente vai fazer esse tipo de separação, se eu escolhi trabalhar com sílica e sei que ela é polar, eu vou passar inicialmente um solvente de caráter apolar, tá? Porque eles vão interagir menos com a fase fixa e vão arrastar mais fácil os constituintes que às vezes nem são de interesse da gente, que são esses constituintes mais apolares. Então, aqueles que vão ficando mais retidos, que são os polares, eu vou aumentando a polaridade do solvente. Então, eu posso iniciar utilizando um hexano, aumentar depois utilizando um clorofórmio, chegar no acetato, por fim chegar no metanol e adicionar um pouco de água, por exemplo. Que aí eu passei a ter uma diferença grande de polaridade dos meus solventes. Como eu falei para vocês, muitos adsorventes eles são ativados, né? Então eles são aquecidos para que aconteça a desorção, né? A perca de água. Então antes de você fazer a preparação de uma coluna cromatográfica, provavelmente você vai pegar esse seu adsorvente, colocar numa estufa a altas temperaturas, 200 graus, 400, para fazer a dissorção da água, né? A ativação desse adsorvente. A desvantagem de se utilizar uma coluna cromatográfica é que ocorre a formação de cauda, que é como vocês estão observando aqui na figura, né? Ó, observa que a coloração amarela, ela tá ficando espalhada por toda a coluna. Isso é formação de cauda. Então, eu posso ter o constituinte aqui sendo arrastado no início, mas eu também tenho ele presente aqui em toda a minha coluna, tá? Então, isso aqui é que eu chamo de formação de cauda. Então, esse efeito de difusão é uma desvantagem na hora de se utilizar uma coluna cromatográfica. É claro que a gente consegue reduzir esse tipo de interação à medida que a gente vai trabalhando com a escolha correta do meu solvente, né? Com a escolha correta e à medida que a gente conhece também a nossa amostra. Mostrando para vocês o que está acontecendo ali na coluna. Então, a gente tem o quê? O adsorvente, que é a sílica. Observa aqui os sítios. Ele possui as hidroxilas aqui ligadas ao silício. Então, se eu tenho lá dentro moléculas que são apolares, elas vão ser as primeiras, né, a serem arrastadas, porque elas não vão interagir com a sílica, né? Com a minha fase estacionária. E à medida que eu adiciono, por exemplo, eu tenho grupos polares nas minhas cadeias, eu começo a garantir interações como interação de ligação de hidrogênio, fazendo com que a minha molécula se torne mais retida. Então, quem sai primeiro numa coluna são os constituintes apolares, quando eu estou utilizando a sílica como adsorvente. E quem fica mais retida são aquelas moléculas que possuem grupos polares. Ainda na cromatografia por adsorção, o que eu falei para vocês que é importante é a escolha do eluente, tá? Porque esse eluente ele tem que ser capaz de solubilizar os componentes da mistura que vai ser cromatografada. Então, fazer um estudo helotrópico, saber qual o eluente você vai escolher é importante, tá? Para fazer a escolha e garantir que aquela separação seja eficaz. Escolher solventes que tenham baixo ponto de ebulição é um dos critérios importantes, porque você tem que conseguir fazer o quê? Retirar a sua amostra da coluna e secar. Porque aí você tem que secar aquela amostra
E para fazer a secagem, você imagina que quando você vai fazer a secagem, você tem que ter baixas temperaturas. Por quê? Porque quanto mais alto você precisa aquecer o seu solvente para ele evaporar, você está colocando condições adversas para suas amostras, o que pode ocasionar a formação do que a gente chama de artefatos. O que são artefatos? São compostos que não são naturais. Então, você pode modificar estruturalmente aquelas moléculas que você tem dentro dessa mistura. E, às vezes, você pode até nem perceber que você fez isso e identificar constituintes que nem estavam presentes ali, porque você modificou a amostra e você não sabia se existia ou não existia inicialmente aqueles constituintes ali, tá? A escolha do eluente ela pode ser feita impregnando a CCD, porque na CCD você vai utilizar o mesmo eluente que você depois utiliza na coluna, tá? E lembrando que não se deve aumentar a polaridade dos eluentes de forma rápida, porque se você aumenta muito rápido o eluente, você pode estar misturando os constituintes que estão dentro daquela sua amostra, tá? Então, lembrem lá, consultem sempre as tabelas na hora de se utilizar os eluentes para vocês saberem qual é a ordem de polaridade deles, tá? Acho que na nossa primeira aula sobre solubilidade, eu coloquei uma tabela que mostra a diferença de polaridade de alguns eluentes. Então, vocês podem consultar lá caso vocês tenham dúvida. Olhando para cá, por exemplo, o hexano seria o eluente para a gente utilizar com menor polaridade, né? Um solvente apolar. Depois o éter de petróleo, lembrando, gente, que éter de petróleo não é éter. Eles chamam isso de éter de petróleo, mas isso aqui é uma mistura de hidrocarbonetos que tem um baixo ponto de ebulição, tá? Que aí já seria, por exemplo, um pentano com hexano, porque aqui se trata de uma mistura, tá? Que é obtida do fracionamento do petróleo. Depois vem o ciclo hexano, de clorometano, e assim vai subindo até chegar aqui no metanol, etanol, que são utilizados, bastante utilizados, e o ácido acético, tá? Então, caso tenham dúvidas, ou se for realizar algum experimento no laboratório, consultem as tabelas, porque elas trazem, isso já é bem comum, tá registrado já na literatura, tá? Vocês não precisam quebrar a cabeça com isso, não. Outra cromatografia muito utilizada no laboratório é a cromatografia gasosa. Na cromatografia gasosa, ela vai se basear na diferença da distribuição das substâncias presentes nas amostras entre as fases sólido ou líquida, no caso a fase estacionária, e uma fase móvel que vai ser um gás. Então, diferente da anterior, a gente está introduzindo agora uma fase móvel que não é mais líquida. Agora, a nossa fase móvel está em outro estado, que é o estado gasoso. As vantagens de se utilizar a cromatografia gasosa é que ela consegue garantir uma boa separação dos constituintes. Então, a gente tem uma boa resolução, tá? A velocidade da análise também é aumentada, porque quando você utiliza a cromatografia gasosa, agora você tem a utilização de colunas de menor diâmetro, e por possuir menor diâmetro, você garante uma melhor separação e você tem introdução de pressão, porque você vai estar utilizando bombas para criar vácuo no sistema, garantindo que aquela pressão vai ser diferente da pressão atmosférica. Então, aumenta a velocidade e aumenta a resolução. Garante uma maior sensibilidade, uma vez que você está separando melhor as amostras, você garante que você está tendo uma melhor separação dos constituintes. Então, às vezes, você vai estar observando constituintes que antes você não estaria observando nas outras técnicas cromatográficas ditas anteriormente. E garante uma maior exatidão, uma vez que você tem uma melhor repetibilidade da técnica. Agora, em termos de limitação, você precisa que suas amostras, né, a amostra que você vai analisar, ela seja volátil. Então, o gás, líquido ou sólido que você vai estar utilizando naquele momento, ele tem que ser uma amostra que consiga volatilizar, porque você precisa que isso entre na fase gasosa para ser analisada. Então, nem todas as amostras você consegue garantir uma volatilização. Então, isso é uma limitação da técnica, tá? As amostras sujas requerem limpeza, então antes de você utilizar uma amostra, você tem que trabalhar nela, você tem que garantir que ela está limpa. Então muitas vezes são utilizados, por exemplo, carvão ativado para reter impurezas das amostras e garantir que você consiga fazer a análise. O uso do instrumento, no caso, para confirmação da identidade. Então, a cromatografia gasosa, ela é boa para separar, só que ela por si só não consegue mostrar para a gente quem está ali. Na CCD, lembra lá que quando a gente separa, a gente observou a presença de coloração, a gente utiliza
o revelador em associação para a gente ver qual é o tipo de classe de amostra, para a gente conseguir ver que tipo de constituinte tem presente ali naquela mistura. Do mesmo jeito na cromatografia gasosa, a gente vai ter que ter algo para revelar. Ele não vai dizer pra gente só a classe, às vezes ele pode dizer pra gente qual é a massa do constituinte, ele pode dizer pra gente se ali tem uma mistura de isômeros. Então, uma limitação da técnica é que a gente também vai precisar utilizar uma outra aparelhagem para identificar aquelas amostras. Diferente da cromatografia em papel, naquelas cromatografias que envolvem a dissorção, que é a cromatografia em coluna cromatográfica e a cromatografia em CCD, já na gasosa a gente precisa ter o treinamento e experiência. Então a gente não consegue entrar no laboratório e fazer uso dessa técnica de cara, porque você vai ter um aparato, você vai ter uma máquina para ligar, você precisa entender os princípios que estão envolvidos ali, então você precisa treinar antes e ter experiência para fazer o uso da técnica. Isso aqui seria mais ou menos o que é um equipamento de cromatografia gasosa. No equipamento de cromatografia gasosa, a gente precisa de um gás, né, que a gente fala que é um gás de arraste. Então, quando vocês entrarem no laboratório, vocês vão observar que tem a presença de um cilindro de gás. Esse cilindro, ele possui aqui um controlador de vazão, porque eu preciso controlar quanto desse gás vai estar entrando dentro do meu aparelho. Essa caixa aqui em branco seria mais ou menos o cromatógrafo, né, o aparelho. Eu tenho uma região no cromatógrafo onde eu vou utilizar uma seringa para injetar a minha amostra. Nessa região verde aqui é onde vai ocorrer seria mais ou menos um coletor, né? Onde eu coloco a amostra dentro e ali eu consigo volatilizar. Aqui então eu vou ter uma temperatura aqui dentro, né, elevada para fazer a volatilização da amostra, onde ela vai entrar aqui pelos tubos e ser arrastada pelo gás. Depois que ela é arrastada, ela entra e passa pela coluna. Nessa coluna aqui é que eu vou ter diferentes fases estacionárias. E essas fases, no caso, né, que vão ser responsáveis pela separação da minha amostra. Que aí é que eu vou garantir qual interação que vai estar acontecendo. É uma interação mais polar, mais apolar, coisas que a gente já tem que estar sabendo quando a gente vai levar a amostra para fazer esse tipo de análise. Depois que passa pela coluna, a gente tem um detector. Esse detector aqui pode ser, por exemplo, um detector que a gente fala detector feed, né? Um detector em chamas, ou a gente pode ter um detector de massas, que aí a gente diz que é um espectrômetro de massas, que é o que vai identificar a massa dos meus constituintes ali presentes, tá? Na minha amostra. Gente, se estiver falhando as coisinhas que estão aparecendo durante a gravação, é porque a caneta realmente não está querendo trabalhar hoje. Acho que é porque é final de semana, tá? Depois que passa do detector, ela vai chegar num sistema que vai fazer análise. Então, depois que ele chega nesse sistema para fazer análise, né, esses dados eles vão mostrar para a gente o que está aparecendo aqui na tela para vocês. Alguns sinais tidos como picos, né? E cada um pico desses aqui, a gente vai ter informação. Então, aqui eu tenho uma amostra, aqui é outro constituinte, esse aqui é outro, esse aqui é outro. Observa que, igual na placa de CCD, eles têm tempos de retenção diferentes. Então, cada um desses aqui saiu num tempo e o tempo vai ficar debaixo deles, tá? Então, abaixo de cada um desses picos, a gente tem um tempo que indica o fator de retenção deles dentro dessa coluna aqui, tá? Quem que sai primeiro, quem que sai depois. E aí, a gente, com o detector, a gente consegue determinar qual é a massa dos constituintes, se ali realmente ainda tá, se tá puro, se tá em mistura, tá? E aí, depois é que você senta e tem a trabalheira para fazer a identificação. Na cromatografia gasosa, a gente tem como um trabalho também de fazer a escolha da fase móvel, tá? A fase móvel, como eu já falei, ela é tida como um gás de arraste. Só que esse gás de arraste, às vezes, ele é bem limitado, tá? Por quê? Porque você precisa escolher um gás que ele seja inerte, ele não pode interagir com a sua amostra. Interagir de que sentido? Ele não pode reagir com a amostra, tá? Então, ele tem que ser inerte à amostra e à instrumentação. Por que instrumentação? Porque ele está passando também por dentro de uma coluna. Então, ele não pode interagir com a minha coluna. Ele não pode estar modificando aquele tipo de interação, tá? Então, ele tem que ser inerte, tá? Sem interação com a amostra e o instrumento. Ele é escolhido para facilitar a purificação e secagem. Então, é um gás que vai passar facilmente entre a amostra e entre o aparelho.
E muitos desses gases que são escolhidos, então a gente vai ter sempre praticamente os mesmos. São o nitrogênio, o argônio e o hidrogênio. Então, esses são os gases mais comuns utilizados no laboratório. Então, na hora que você está trabalhando com esses solventes, você tem que fazer o controle, como eu mostrei para vocês, né, da entrada, né, o fluxo com o qual aquele gás entra, porque quando você tem isso, vocês vão ver que nos trabalhos descritos na literatura, tem sempre dizendo qual é a vazão, com quanto que aquele gás entra dentro do meu aparelho, para que você consiga reproduzir aquela análise, porque assim você garante a reprodutibilidade. É igual às outras análises. Lembra que a gente precisava ter a mesma temperatura, a mesma mistura de solventes, a mesma fase estacionária para garantir aquela reprodutibilidade da análise? Aqui é igual. A gente precisa saber qual é o fluxo, qual é o gás que foi utilizado e o tipo de coluna que está sendo usado também dentro do cromatógrafo. Já na escolha ainda das fases, a gente também tem como requisitos para fazer essa escolha, e aqui, desculpa, não é da fase móvel, é da fase estacionária. A gente tem que ter como requisitos que ela seja termicamente estável, inerte e de baixa volatilidade, tá? Então, as fases estacionárias aqui, elas vão ser classificadas em fase estacionária polar, apolar e de média polaridade, no caso, intermediária. Então, quando a gente não vai ter muito diferente não. Olha aqui em cima, né? A gente não vai ter muita diferença em termos de como é que eu posso falar? Dos adsorventes. Eles não vão ser tão diferentes. Eles são parecidos com os adsorventes que a gente trabalha nas outras cromatografias. Então, a gente vai ter sílicas, no caso, modificadas. A gente vai ter umas fases que vão possuir interações do tipo de formação de ligação de hidrogênio, outras que vão ser apolares, com a adição de cadeias do tipo C8, C18, tá? E a modificação dessas cadeias depende do fabricante que vai estar fazendo e do seu interesse de se utilizar. As colunas cromatográficas, elas vão ser tidas como colunas recheadas e colunas capilares, tá? As colunas recheadas, elas são constituídas de tubos que podem ser tubos de vidro, de aço inox e cobre, e os mais utilizados são os de ácido inox, tá? O diâmetro desse tipo de coluna recheada vai variar de 1 a 4 milímetros, e já as colunas capilares são colunas formadas com capilares de sílica fundida, tá? Então, o diâmetro dessas colunas aqui agora vai variar de 0,1 a 0,75 milímetros. Então, nas colunas capilares são as melhores de serem utilizadas, porque você garante que você vai estar introduzindo, separando, no caso, tendo uma maior resolução na sua análise, tá? Porque quanto menor o diâmetro, mais difícil é a passagem da sua amostra, mais barreira ela encontra para essa separação, então melhor vai ser a resolução. É claro que, gente, o que eu tô falando aqui na aula de vocês não tá rico em detalhes. Se vocês quiserem saber em detalhes como que ocorrem essas separações, como que são essa formação, no caso de separação de amostras, com formação de pratos teóricos, como que se dá essa interação, por que uma coluna é melhor do que a outra, consultem o livro que é a bibliografia de vocês, que é o da Carol Collins. Ele tá disponível para vocês. Então, façam uma consulta e vejam. Mas isso se vocês tiverem interesse, porque aqui na nossa aula o que importa é que vocês só consigam diferenciar que tipo de colunas são essas, tá? Já, por fim, a mais querida e mais utilizada em todos os laboratórios. Eu falo que hoje é a mais utilizada porque é claro que a CCD é uma cromatografia muito utilizada porque ela é a mais simples e mais prática, tá? Sentou na bancada, você fez. Mas a cromatografia líquida de alta eficiência é a mais querida dos laboratórios porque ela é muito utilizada. Então, se você é um químico analítico, um químico orgânico e quer trabalhar numa grande indústria, numa empresa farmacêutica, saiba que a cromatografia líquida de alta eficiência tem que estar no seu currículo, porque você vai ter que saber utilizar isso para fazer separação de amostras. Por exemplo, quer ir trabalhar em Petrolina para fazer análise de vinho, você tem que saber qual o tipo de flavonoide que está ali dentro. Você vai construir uma curva analítica em um cromatógrafo do tipo Clay, tá? Porque lá você consegue construir curvas e identificar quais são os flavonoides que estão ali dentro, saber a quantidade de uma amostra dentro de uma mistura. Para fazer análises qualitativas e quantitativas, você consegue utilizar o Clay, tá? Essa cromatografia, ela é também chamada de cromatografia de alta velocidade, cromatografia de alta pressão,
alto desempenho e alta resolução, tá? Então, vocês vão encontrar esses termos na literatura. O mais comum é o que está descrito em cima, que é cromatografia líquida de alta eficiência, tá? Mas aí, como eu já falei para vocês, ela pode ser de alta velocidade, porque de fato a gente está introduzindo uma pressão dentro dessas colunas, garantindo uma maior velocidade. A pressão, como eu já falei, é maior, então é de alta pressão. O desempenho é melhor na separação e de alta resolução, porque a gente consegue separar até isômeros, dependendo da fase estacionária que você for escolher. A cromatografia líquida de alta eficiência, conhecida também por HPLC, esse é um termo em inglês, tá? Ela é basicamente isso aqui que eu estou mostrando para vocês. A gente vai ter as fases móveis, tá? Essa fase móvel ela vai estar dentro de garrafas. Vocês vão observar que ficam garrafas fora do equipamento com tubulações dentro delas, arrastando essa fase móvel para dentro. A gente tem inicialmente uma bomba que vai garantir a mistura dos solventes aqui, porque eu posso ter, por exemplo, misturar o solvente aqui inicialmente e só jogar ele para dentro do sistema, como eu posso colocar os solventes separados. Eu posso ter um frasco com água, outro frasco com metanol, o outro com acetonitrila e depois fazer a mistura aqui na bomba. Depois da bomba eu tenho uma região onde eu vou fazer a injeção da minha amostra, então aqui eu injeto a amostra que eu quero separar. E a quantidade de amostra vai depender do tipo de coluna que eu vou estar trabalhando. Lembra que lá no início eu falei para vocês que a gente tem colunas analíticas, semi-analíticas, colunas preparativas? É justamente porque a diferença no diâmetro dessas colunas fazem com que eu tenha que aplicar quantidades diferentes de amostra. Então, inicialmente eu posso utilizar uma coluna analítica para ver qual é o comportamento da minha amostra com aquela fase estacionária e quantos constituintes eu tenho ali dentro, quanto de mistura eu tenho, definir o meu método de separação dessa amostra na coluna analítica e depois levar para a coluna preparativa, que aí eu aplico quantidades enormes aí do caso, dependendo do tamanho da coluna. Eu tenho colunas preparativas, né, muito grandes que são usadas dentro da indústria, que são enormes mesmo, que eu posso colocar quilos de amostra para fazer separação. E aí depende da indústria, nem todo mundo vai ter dinheiro e estrutura suficiente para fazer isso, mas dentro do laboratório a gente consegue utilizar colunas preparativas que já dá para analisar quantidades em gramas que não daria para se usar no analítica, que são usadas quantidades muito baixas de amostra, tá? O tamanho de partícula dentro de uma coluna dessa pode variar de 2 a 10 micrômetros, tá? 60 micrômetros são para aquelas colunas normais, aquelas maiores. Então, a gente vai utilizar aquelas colunas clássicas lá, coluna cromatográfica, o tamanho de partícula é bem superior a uma utilizada na CLAI. Então, a amostra é injetada, ela passa pela coluna, sendo separada. Depois que ela é separada, ela passa aqui no detector e aí a gente tem o descarte, né, do solvente que não separa a amostra, né, porque aqui a gente tem a que vai ser levada, a gente separa a amostra, depois que ela é separada, isso é descartado. Ou você coleta o que é de interesse, né, tá, eu vou passando lá, e aí o detector me falou, saiu aqui o primeiro pico. Porque à medida que está passando aqui no detector, ele está passando aqui no computador para você. Então, saiu o primeiro pico, ele começa a sair, você pode coletar ele. Por exemplo, coletar ele em um tubo de ensaio. Depois que ele passar, tem essa região aqui que não tem nada. Então, você pode descartar, tá? Tudo que não for amostra, você descarta. Olha o final aqui dessa análise. Nesse final aqui, eu não considero que isso é amostra. Então, eu posso fazer o descarte disso. Então, eu só coletei aqui os picos dessa análise. Então, para cada um desses picos, eu sabia que poderia ser algum constituinte que era de meu interesse. E aí, depois que eu faço isso, eu vou tentar fazer a análise. Que aí eu posso fazer análise com espectrometria de massas, fazer análise de RMN. E essas técnicas a gente vai estudar mais à frente. O detector aqui utilizado, ele pode ser um detector que tem lâmpada de UV-Vis. Então, à medida que ele vai passando aqui, se for só o solvente, às vezes não vai ter nem absorção. Mas a partir do momento que eu tenho uma amostra, eu começo a ter um comportamento diferente. Então, observa que essa amostra que estava passando aqui era um flavonoide. Esse flavonoide aqui, ele começou a absorver nos comprimentos de onda de 255 e 355. Se eu for olhar na literatura, a literatura vai dizer que tipo de classe de flavonoide absorve nesse comprimento de onda. Então, eu já sabia que ali estava saindo uma amostra e eu poderia fazer a coleta dela, tá? A escolha das fases.
Eu também tenho aqui trabalhos que são com fase normal e fase reversa. Já na fase normal, eu sempre vou estar trabalhando com compostos que são polares, tá? Então, os compostos polares, eles vão se mover mais devagar porque eles vão interagir com a minha fase normal. Lembra que a fase normal lá eu tenho a sílica, tá? Então, na sílica aqui, eu tenho compostos polares interagindo com maior força com ela. Os solventes polares, eles vão ter um maior poder de eluição, porque solventes polares vão estar confrontando com a minha fase estacionária. E os solventes que podem ser utilizados aqui nessas separações pode ser, por exemplo, um hexano com o isopropanol, tá? Hexano, que é apolar, consegue retirar, no caso, os constituintes que são apolares, e o isopropanol ele vai ter uma média polaridade. Lembra lá que o isopropanol é um álcool. Tá? Então, ele tem uma moderada interação com os constituintes. Por que a gente não pode colocar um metanol, uma água? Porque você vai estar introduzindo uma pressão muito grande e você não vai conseguir separar, garantir uma eficiência em termos de separação. Porque o seu solvente ele vai arrastar tudo. Tá? Ele está competindo com a fase estacionária ali, que tem polaridade às vezes parecida ou inferior. Então, você não garante uma boa separação. Já nas fases reversa, a sílica ela pode ser derivatizada, né, com hidrocarboneto de cadeia longa. Pode ser um C18, um C8, tá? Grupos fenil. Então, depende do que você quiser, você pode derivatizar essa sílica e garantir que você tenha uma fase chamada de fase reversa. Os compostos aqui são compostos não polares, então eles vão vão ser separados de forma mais lenta, no caso, porque a interação de compostos apolares vai ser maior. E aqui o interessante agora vai ser utilizar solventes polares para tentar separar os constituintes presentes nessa mistura, tá? Então, solventes não polares, eles têm maior poder de eluição. Então, se eu utilizasse aqui um hexano ou por exemplo, um solvente como éter dietílico, eu vou ter, no caso, um arraste das minhas amostras. Então, não vai fazer sentido para mim utilizar um solvente assim. Então, é melhor que eu utilize agora um solvente de caráter mais polar. Utilizar, por exemplo, a mistura de água com acetonitrila garante que eu tenha uma melhor separação nesse tipo de amostra. Então, gente, se a fase é normal, que é polar, eu utilizo eluentes de baixa e média polaridade. Se a minha fase fixa é uma fase apolar, os solventes que eu vou utilizar já são solventes mais polares. Metanol, acetonitrila, água fazendo misturas e às vezes adicionando pequenas quantidades de ácido para garantir que as minhas amostras ali dentro vão estar interagindo menos com a coluna. Quando você está fazendo a escolha do solvente para fazer a separação, a gente fala que a gente pode ter a separação utilizando solventes em modo gradiente e em modo isocrático. Quando eu falo que eu tenho um solvente em modo gradiente, eu estou querendo dizer que eu estou aumentando, mudando a polaridade gradualmente. Então, um aumento gradual na proporção de um solvente para aumentar ou diminuir a polaridade é o que eu chamo de gradiente. Então, se eu utilizo uma mistura, como aqui no exemplo, de acetonitrila em água, eu posso aumentar a proporção de um dos dois nessa mistura. Então, inicialmente eu tinha 10% de acetonitrila em água. À medida que a minha análise vai passando, eu aumento até 40% de acetonitrila em água. Então, eu fiz isso aqui você vai dizer para o computador, né? Você vai fazer seu método e você digita lá no computador. Eu quero que no tempo de 5 minutos até 15 minutos, essa proporção de solvente suba de 10 para 40. Então, gradualmente, aquilo vai estar aumentando. Então, a proporção de acetonitrila vai aumentar e à medida que isso vai aumentando, a interação com a minha amostra vai ser diferente. Mas quando que eu utilizo esse modo isocrático? Eu utilizo quando eu tenho misturas multicomponentes. Então, quando eu tenho grandes misturas de componentes na amostra, o ideal é utilizar o modo gradiente, porque eu consigo ter uma separação ali e às vezes otimizar, no caso, o tempo de análise dessas minhas amostras. Aqui nessa figura eu trago para vocês uma análise gradiente que eu fiz durante o meu doutorado. Então eu tinha uma fração aqui, essa fração que eu obtive lá do Cefadex, ela tinha uma mistura. Então quando eu passei a análise por gradiente, eu observei que eu tinha isso aqui. Então o que eu posso fazer nessa análise? Eu posso às vezes coletar o seguinte, coletar isso aqui,
em um tubo de ensaio, tentar coletar isso aqui em outro, fazer a coleta separada disso. Se eu não conseguir separar, eu posso tentar pegar uma faixa maior aqui desses constituintes, coletar isso aqui, depois fazer outra separação e coletar esses outros aqui também dentro de outros tubos de ensaio, tá? Então, faça essa coleta para uma posterior separação. O modo gradiente, ele é utilizado com misturas para separar essas misturas, mas a gente não consegue separar. Quer dizer, eu não posso afirmar isso, mas a gente, no geral, não consegue separar grandes misturas. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que mesmo eu coletando um pico desse separado, eu não consigo garantir que aqui eu tenho um só composto, porque no modo gradiente eu estou aumentando a proporção de solvente. Então, a interação dos meus constituintes ali também vai aumentando ou vai diminuindo. Então, se eu aumento a interação entre eles, eu posso, às vezes, arrastar dois compostos juntos e um pico desses aqui aparecer para mim como um composto só, mas ali ser uma mistura. E para eu garantir, por exemplo, depois, se eu coletar um pico desses, para eu garantir que aquele constituinte está puro, eu posso fazer uma análise agora em modo isocrático. Então, o modo isocrático é quando eu utilizo um único solvente ou uma mistura de solvente de modo constante. Então, se eu escolher utilizar 40% da acetonitrila em água, durante a minha análise, eu vou passar ali, por exemplo, 30 minutos em modo isocrático. Eu tenho que passar 30 minutos daquela mesma proporção de solvente. Quando eu uso o modo isocrático, eu garanto uma melhora no rendimento da amostra, né? Pois o solvente nessa mistura no sistema, ele é igual, tanto no final quanto no início da análise. Então, eu consigo garantir que a interação das minhas amostras, elas são a mesma com a fase estacionária e com o solvente. Então, à medida que o tempo vai passando, a separação das minhas amostras ali, elas conseguem levar à obtenção de compostos puros. Então, eu consigo garantir que isso aqui provavelmente vai ser um só constituinte. Talvez aqui vai ser uma mistura, né? Se, onde estão esses picos, né? Eles possam vir ser mistura, caso eu tenha mistura de estereoisômeros. Porque aí, a minha coluna aqui e o meu solvente, eles não conseguiram diferenciar entre esses compostos. E aí você vai conseguir fazer essa diferenciação, essa separação, se você utilizar uma coluna cromatográfica específica para isso, tá? Esse tipo de análise é mais rápida para otimizar, tá? Porque aí, à medida que você encontra, você pode ir mudando as proporções, tá? Eu vou usar 30 minutos com 10% de acetonitrila. Não deu certo. Aumentei para 15. Depois aumentei para 20. Então, à medida que você identifica, encontrou a proporção e sabe o tempo, tá? Em 30 minutos eu consigo separar os 3 constituintes. Pronto. Tá definido. Isso não vai mudar. Então, você consegue reproduzir isso, garante essa reprodução e fica mais fácil para você separar esses constituintes. E você não vai ter problemas separados com mistura de solvente, porque o solvente que você vai usar no início é o mesmo que está lá no final, tá? Pessoal, eu sei que essa aula talvez tenha sido a aula que traz mais informações para vocês, porque a gente colocou algumas técnicas, trouxe aqui para mostrar a diferença entre elas. Eu quero que vocês leiam aquele material que eu deixei disponível no Google Class, porque ele também traz bastante informações, mas ele categoriza coisas que são importantes de vocês aprenderem, não é um texto extenso, e isso vai ser cobrado em vocês na avaliação. Eu não quero que vocês dominem essas técnicas. Claro que se vocês forem trabalhar no laboratório, trabalhar com química de produtos naturais, o ideal é que vocês leiam mais a fundo, mas isso aqui é para vocês terem um entendimento a respeito do modo de separação dos constituintes de misturas, né? Como uma maneira de se identificar e separar constituintes no laboratório. As próximas técnicas que vão ser trabalhadas aqui vão ser as técnicas de identificação. A gente vai estudar infravermelho, espectrometria de massas e RMN de hidrogênio e carbono, tá? Então, pessoal, aqui a gente vai encerrar essa nossa aula e na nossa próxima aula a gente já vai trabalhar com a técnica de identificação, que é o infravermelho. Eu espero que vocês estejam bem e a gente se encontra na próxima aula, tá? Então, tchau, tchau, pessoal!